Excelência, é possível pausar a transmissão para aguardarmos Henrique, o está me retorno? ouvindo? Sim? Excelência, é possível pausar a transmissão até a chegada, a entrada do desembargador Carmo para presidir. Autoriza que pause e depois retome? Excelência, desembargador Torque. Eu pausar. Recording stopped. Desembargador Torque, a transmissão foi pausada. O senhor me escuta?
Recording in progress. Transmissão reiniciada. Havendo quórum, declaro aberta a 121ª sessão judiciária ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida, e submeto à apreciação da Corte a ata da sessão anterior, perguntando se há alguma objeção. Não havendo objeção, declaro aberta, aprovada a sessão anterior. Em julgamento, o recurso eleitoral número 0600-381 de 2024, a origem é Santana, o juiz relator é Anselmo Gonçalves e o recorrente Kelly Daiane dos Santos Gurjão. E o recorrido é o Ministério Público Eleitoral. Haverá sustentação oral por parte do doutor Fábio Lobato Garcia. E atuarão como juízes vogais a doutora Tina Souza, o doutor Normante Souza, o doutor Rivaldo Valente e o desembargador Carlos Torque. Eu vou pedir ao desembargador Carlos Torque, se houver algum problema de interrupção, Vossa Excelência concluir, por gentileza. Então, claro. O ator está com a palavra. Obrigado. Senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora regional eleitoral, senhores advogados, trata-se de recurso eleitoral interposto por Kelly Daiane dos Santos Gurjão contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Zona Eleitoral, que reconheceu a existência de coisa julgada no caso concreto e declarou extinto o processo de registro de candidatura formulado pela hora recorrente. Nas razões de recurso, a parte recorrente informou que apresentou inicialmente pedido de registro de candidatura ao cargo de vereadora no município de Santana, o qual o juízo indeferiu por ausência de comprovação de alfabetização. Após o trânsito em julgado daquele processo, o partido político ao qual a apelante está afiliada, no prazo legal, efetuou a substituição e a indicou novamente em novo processo de registro de candidatura, objeto dos presentes autos. Nesse contexto, a interessada sustentou que a substituição ocorreu com base na autonomia partidária, que o artigo 72 da Resolução TSE número 23.609 de 2019 ampara a substituição, que não se trata de hipótese de renúncia, afastando assim a impossibilidade de concorrer ao mesmo cargo, que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a candidatura subsequente em casos de indeferimento anterior, salvo quando fundamentada em inelegibilidade, e que houve respeito à proporcionalidade de gênero, reforçando a legitimidade do pedido de registro. Por fim, solicitou a reforma da sentença e o deferimento do registro de sua candidatura, ao declarar que cumpre todas as condições legais de elegibilidade e registrabilidade. A promotoria da Zona Eleitoral de Origem intimada não apresentou manifestação. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de perda superveniente do interesse recursal. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ao afirmar que entendimento contrário violaria as normas que tratam das condições de elegibilidade e das causas de inelegibilidade. Ademais, argumentou que tal posicionamento ofenderia a coisa julgada, que, como preclusão máxima no processo eleitoral, garante a segurança jurídica dos candidatos, partidos e eleitores. É o relatório. Passo a palavra ao advogado Fábio Lobato pelo prazo regimental. Boa tarde, excelências. Saúdo aqui Vossa Excelência, presidente Carmo Antônio, desembargador Carmo Antônio, desembargador Carlos Torque, ilustríssima procuradora, doutora Sara, os demais membros de tão ilustre corte. Excelências, eu vou tentar ser breve. O relatório foi perfeito, do doutor Anselmo. A questão é exatamente essa. Esse caso ele me faz relembrar, inclusive, os primórdios da advocacia eleitoral, pelo menos da minha parte, em que o registro de candidatura e a prestação de contas eram atos praticados em processos administrativos, vinculados à junta eleitoral, assim como o alistamento, a mudança de domicílio e outras situações. E eu lembro aqui do momento exato em que foi convertido para processo judicial. Me chama a atenção a justificativa da época, que será convertido para o processo judicial para
possibilitar maior oportunidade de defesa através das vias recursais. Esse foi o argumento, na época, para que se convertesse os processos de registros e os processos de prestação de contas para a via eleitoral, em que pese haja a litígio através das impugnações, existia essa possibilidade de você recorrer e trazer uma ampla defesa para os candidatos na época. Por isso, se judicializou esses processos. Aqui, no caso concreto, não houve impugnação da Kelly. O que houve foi simplesmente, no primeiro processo de registro de candidatura dela, um parecer da assessoria técnica informando que faltava um documento, que é a comprovação de escolaridade. Ocorre que esse documento, essa intimação, né, para que ela cumprisse, foi publicado no mural. Foi publicado no mural e o candidato esperar, com a máxima vênia, que todos os candidatos do nosso Amapá que acompanhem o mural é difícil. A gente sabe que é a legislação, não se pode ignorar, não se pode alegar ignorância, não se pode alegar desconhecimento da lei, mas é pesado até para o advogado, quando tem muitos processos, acompanhar esse mural. Imagina o candidato. A publicação no mural ela ocorreu no dia 3, o seu decurso de prazo foi no dia 7, e no mesmo dia 7 saiu o parecer e a sentença pelo indeferimento do registro. Foi quando nós fomos procurados. Por volta do dia 13, transitou em julgado. Aliás, transita em julgado 3 dias depois, dia 10, por volta do dia 13 eu fui procurado, e nós tentamos ainda um pedido de reconsideração, levando em consideração que antes o processo de candidatura era processo administrativo, e que agora se judicializou para buscar essa alternativa de oportunidade de maior defesa, mas mesmo assim a magistrada não foi sensível, e aí foi feito um novo registro em nome da candidata, substituindo ela por ela própria. Eu fiz uma busca, uma longa pesquisa de jurisprudência, doutrina, resoluções, e realmente, excelências, eu confesso que não vi nenhuma vedação. A vedação que existe, o relator bem citou, é relacionado a quando existe renúncia. Quando existe renúncia, a pessoa que renunciou pode até voltar a se candidatar, mas não para o mesmo cargo, né? Mas no caso de indeferimento, e no caso dela, que foi um indeferimento por faltar acompanhar o mural, não tem previsão, não vi nenhuma previsão de jurisprudência nem nada. Como ela está apta e ela tem certidão de escolaridade, ela apresenta que ela tem um nível médio, ela realmente o único motivo que justificou o seu indeferimento foi a ausência de comprovação de escolaridade, e até por insistência da própria candidata, que confiou no parecer, na possibilidade de tentarmos novamente a candidatura dela, nós fizemos a substituição por ela mesma. O partido fez a substituição dela por ela mesma, até porque, excelências, tem um fato aqui importante, que ela já havia recebido o fundo eleitoral. No momento em que saiu o registro, ela já tinha realizado o gasto, inclusive. E quando ela fez a substituição pela nova candidatura, ela se manteve com o mesmo CNPJ. Então existia a possibilidade, inclusive, de desbloqueio para um novo gasto. Só que isso demorou a tramitação, ela acabou tendo novamente o registro indeferido, e infelizmente não foi possível ela praticar os atos de campanha. Foi citado como justificativa e fundamento a autonomia partidária. A gente sabe que o partido pode tomar esse tipo de decisão desde que não seja vedada, como falei, e o interesse recursal está exatamente na consequência disso, excelência. Não só para a candidata, né, que vai ter sérios problemas na sua prestação de contas, como para o DRAP, que se tiver essa candidatura indeferida, não vai ter a sua composição nos 30% exigido, quando ela poderia ter substituído por outra, mas por insistência da própria candidata, foi substituída por ela. Então, excelências, o recurso merece ser provido.
para que seja deferido o registro de candidatura de Kelly Gurjão. Eu só reitero uma coisa: a justiça eleitoral ela é dinâmica, porque a sociedade é dinâmica. Se nós não arrojarmos diante dos problemas que nós encontramos, diante dos remédios que nós tentamos trazer para tentar oportunizar aos candidatos a melhor forma de desenvolver essa candidatura, principalmente no que tange as candidaturas femininas, nós estamos falando aqui de um tempo de valorização, de participação feminina na política. Então, eu não oportunizar a ela uma nova candidatura, sendo que ela está apta a candidatar-se, seria um contrassenso diante de tudo que nós estamos buscando hoje em dia. Então, satisfeito com o que eu tinha para falar, muito obrigado, Excelência. Desembargador Carmo continua. Estava mudo, desculpa. Passo a palavra agora à representante do Ministério Público Eleitoral. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores, caríssimos servidores, senhor advogado. Inicialmente, verifiquei nos autos que foi lançado parecer pelo ilustre colega, o procurador regional eleitoral auxiliar, e eu peço vênias para poder mudar o parecer nesta oportunidade. Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, assiste razão à defesa, no sentido de que há interesse recursal, sim, tendo em vista que o deferimento ou indeferimento desta candidatura, em particular, vai atingir e definir se há regularidade ou não no demonstrativo de regularidade partidária de todos os candidatos do partido. Portanto, presente o interesse recursal. No mérito, excelências, entendo que a questão que é inicialmente trazida à apreciação dessa Corte diz respeito à possibilidade de o partido indicar como substituto daquela vaga que foi objeto de indeferimento dentro do processo de registro de candidatura a mesma candidata que foi inicialmente indicada e que teve seu registro indeferido. Analisando todo o arcabouço legal e infralegal, que com as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e a Lei 9.504, se verifica que não existe nenhum impeditivo a que essa substituição ocorra pela mesma pessoa. Temos uma norma específica no artigo 69, parágrafo 3º da Resolução 23.609 do TSE, que na verdade, a reprodução literal da Lei 9.504, e que diz, basicamente, que estabelece como única vedação a substituição pelo mesmo candidato daquele que teve o seu registro de candidatura indeferido, a circunstância de ter renunciado, que foi a circunstância que foi trazida aqui pelo advogado. Então, o candidato que renunciou não pode ser indicado pelo partido para ser substituto de sua própria candidatura. Tendo isso expressamente definido na legislação, não se vê qualquer outra exceção a esta regra geral de que é possível, sim, oferecer o candidato que teve a candidatura, o registro de candidatura indeferido, como substituto da sua própria candidatura. Não vejo também nenhuma dificuldade em torno da coisa julgada que teria sido produzida nos autos, tanto porque os limites objetivos da coisa julgada dizem respeito apenas ao dispositivo que é estabelecido, no caso, no processo de registro de candidatura específico, em que houve o indeferimento, e não nos subsequentes, e isso é bem definido no artigo 504 do Código de Processo Civil, e também pela natureza do processo de registro de candidatura, que é uma natureza não contenciosa. Então, não identifico este problema como obstáculo à indicação da mesma candidata. Entretanto, excelências, se verifica nos autos que o pedido de registro de candidatura se deu fora dos prazos estabelecidos pela legislação. E isso é uma matéria de relevância que é efetivamente discutida no processo, então não há nenhum obstáculo em relação à decisão surpresa, porque isso foi matéria debatida tanto pela defesa quanto nos autos em primeira instância, e o que se vê é que a legislação também é muito peremptória em definir, no artigo 13, parágrafo 3º da Lei 9.504,
que existe a necessidade de que o pedido de substituição seja efetivado 10 dias depois do fato que deu origem à necessidade de substituição, portanto, aqui no caso dos autos, seria o indeferimento do pedido de registro, que se deu no dia 7 de setembro, vejam só, com trânsito em julgado no dia 13 de setembro, e 20 dias antes do pleito eleitoral. Para as eleições de 2024, nós tivemos essa janela de prazo de 20 dias se encerrando no dia 16 de setembro. O pedido foi realizado no PJE no dia 17 de setembro. Não há como se contornar essa circunstância, porque a legislação é expressa. Inclusive, o próprio dispositivo traz a única exceção a este prazo, que é o falecimento do candidato. Vê-se que a legislação eleitoral esgotou, não havendo margem para discussão judicial sobre a relevância ou a dinamicidade destes prazos. Inclusive, rememoro, Vossas Excelências, que no último julgamento que disse respeito à cota de gênero, uma questão que foi trazida nas circunstâncias daqueles autos dizia respeito ao pouco tempo de campanha que as candidatas femininas tiveram para realizar sua plataforma política, para se tornar suas candidaturas competitivas. Então, não é sem razão que este prazo é trazido pela legislação eleitoral. Nesse sentido, modificando o parecer do Ministério Público, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mas em decorrência da não observância do prazo estipulado no parágrafo 3º do artigo 13 da Lei 9.504. É a manifestação. Obrigado, doutora. Devolvo a palavra ao relator. Senhor presidente, eminentes pares, esclareço inicialmente que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico em 5/10/2024 e o recurso foi interposto em 8/10/2024. Dessa forma, o apelo é tempestivo, nos termos do artigo 58 da Resolução TSE número 23.609 de 2019. Quanto à preliminar, houve aqui alteração, mas anteriormente o Procurador Regional Eleitoral se manifestou, argumentou pela perda superveniente do interesse recursal e solicitou o não conhecimento do recurso, apresentando julgados do TSE como fundamento. Entretanto, os precedentes citados... Mas, doutor, ela já mudou, ela não... Exatamente, doutor, mas eu estou concluindo exatamente para poder, se Vossa Excelência puder permitir que eu termine a minha fala, tá? Não haverá nenhum embaraço. Eu gostaria de ter a liberdade para poder fazer a leitura daquilo que eu coloquei no meu voto. O senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. Os precedentes citados referem-se a candidaturas a cargos majoritários, o que configura situação distinta do caso em análise, que trata de candidatura proporcional. Ressalto que a eventual manutenção ou reforma da sentença combatida pode, em tese, impactar diretamente a regularidade dos percentuais de gênero previstos na legislação eleitoral, ou seja, de observância obrigatória, o que evidencia a subsistência do interesse recursal. Ante exposto, rejeita a preliminar e, por estarem preenchidos os requisitos recursais extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso eleitoral. Alguém vota diferente? Está conhecido, Excelência. Pode Okay. Os autos versam sobre recurso eleitoral interposto contra a decisão que, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada, extinguiu o processo sem resolução do mérito, relacionado ao segundo pedido de registro de candidatura da recorrente, apresentado em substituição ao anterior. Sobre o tema, a norma de regência estabelece que partidos políticos, federações ou coligações podem substituir candidaturas em casos de indeferimento, cancelamento, cassação, renúncia ou falecimento do candidato, mesmo após o prazo final de registro. A escolha do substituto deve observar o estatuto partidário ou da federação, e o pedido de registro deve ser protocolado em até 10 dias a partir do fato que originou a substituição ou da notificação da decisão judicial. Esse dispositivo garante a continuidade da representatividade eleitoral e assegura a flexibilidade necessária para ajustes em situações excepcionais. Após esse prazo de 10 dias, a substituição somente será efetivada se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, salvo no caso de falecimento, quando a substituição poderá ocorrer posteriormente. Ademais, a renúncia ao registro de candidatura homologada por decisão judicial impede que o candidato ou a candidata renunciante volte a concorrer ao mesmo cargo na mesma eleição. Com essas considerações, destaco que se trata de situação singular,
exigindo inicialmente uma contextualização detalhada dos fatos. No caso em análise, a candidata Kelly Daiane dos Santos Gurjão apresentou perante a 6ª Zona Eleitoral inicialmente o pedido de registro de candidatura, autuado sob o número 0600-217-46 de 2024. Esse pedido foi indeferido por ausência de comprovação de alfabetização. Posteriormente, o partido político apresentou um novo pedido de registro em substituição, no processo atual, 0600-381-11, de 2024. No entanto, a substituta indicada é a própria candidata substituída. Diante disso, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo indeferimento, sustentando a impossibilidade de substituição por candidata cujo pedido de registro havia sido previamente indeferido. Nesse contexto, o juízo de primeira instância declarou extinto o processo sem resolução de mérito, fundamentando a decisão na ocorrência de coisa julgada. As questões em debate são as seguintes. Primeiro, verificar se é juridicamente possível deferir o pedido de registro de candidatura de candidato que teve registro anterior indeferido. Segundo, avaliar se há fundamento para declarar coisa julgada no caso, impedindo a substituição da candidata. E terceiro, apurar se, sendo possível a substituição nos moldes requeridos, os prazos legais foram observados. Ao consultar a jurisprudência do TSE, identifiquei 2 precedentes que podem auxiliar parcialmente na solução do caso. O primeiro é o recurso especial eleitoral número 6300, dígito 60 de 2010, cuja ementa estabelece, no que aqui interessa, que nos termos do artigo 469, inciso 1 do CPC, a coisa julgada somente alcança o dispositivo da decisão definitiva e não a sua motivação, não havendo óbice, portanto, para que o fundamento em que se baseou o tribunal de origem para indeferir o registro de candidatura do recorrente seja repreciado. Agora, em outro feito, nos autos do pedido de substituição. Esse processo foi relatado pelo ministro Marcelo Ribeiro em 16/9/2010. Esse julgado tratou da seguinte situação. Eu vou me abster de ler toda a contextualização e falar do segundo precedente, na questão ao caso. Ao julgar o caso, o TSE, ao afirmar a ausência de ofensa à coisa julgada, considerou que o processo de registro de candidatura não possui natureza contenciosa, que não se tratando de jurisdição contenciosa, também não há formação de coisa julgada material, que o efeito preclusivo nesses processos limita-se à imutabilidade da decisão no mesmo feito em que foi proferida, e que o pedido de registro de candidatura em substituição a candidato que renunciou à disputa não se confunde com o pedido anterior, formulado em outro processo, este sim, não mais passível de reforma. Adicionalmente, afirmou aquela corte que a coisa julgada somente alcança o dispositivo da decisão definitiva e não a sua motivação, não havendo óbice, portanto, para que o fundamento em que se baseou o tribunal de origem para indeferir o registro de candidatura seja reapreciado, agora em outro feito, nos autos do pedido de substituição. Por fim, disse que não há falar em burla, mas apenas em exercício do direito concedido à parte interessada. Aqui eu cito o segundo precedente, que é o agravo regimental em recurso especial eleitoral número 67159 de 2012, que reitera a possibilidade de substituição de candidato que já tivera registro indeferido, desde que não contrarie a legislação eleitoral. Eu vou me abster de fazer a leitura da ementa, porque já está disponibilizada aos pares. A questão fática é facilmente percebida acima. Por outro lado, considero oportuna a fundamentação utilizada nesse julgado pelo respectivo ministrador, que afirmou: também não recepciona a tese de que a correta interpretação do artigo 13 conduziria à conclusão de impossibilidade de substituição do candidato por si mesmo, pois, como assentado em outro precedente ali mencionado, não cabe interpretar o dispositivo para impingir restrição nele não contida. Como se observa, ainda que singular a situação, não encontro motivo que afaste a apreciação de tais precedentes, os quais, destaco, são vinculativos. Nesse contexto, resta verificar se foram cumpridos os prazos legais. Na hipótese em análise, verifico que, primeiro, o pedido anterior foi indeferido em 7/9/2024, por ausência de prova de escolaridade sem registro de impugnações. Segundo, a decisão transitou em julgado em 13/9/2024 e o partido apresentou o novo pedido em 17/9/2024, dentro do prazo de 10 dias. Terceiro, porém, o pedido foi apresentado após o prazo de 20 dias antes do pleito, que expirou em 16/9/2024, conforme o calendário eleitoral de 2024.
Os prazos previstos na norma devem ser cumpridos conjuntamente, visando preservar a estabilidade do processo eleitoral e evitar tumultos na organização das eleições. Ademais, a parte tinha plena ciência do indeferimento do registro original em 7/9/2024, data em que a sentença foi publicada no mural eletrônico. A alegação de ignorância não procede, uma vez que o acesso ao mural eletrônico é de responsabilidade do candidato, conforme a norma vigente. No mais, a norma admite a flexibilização do prazo de 20 dias, conforme acima demonstrado, apenas em casos de falecimento do candidato, hipótese distinta da dos autos. Por fim, cabe ao partido político zelar pelo cumprimento dos percentuais mínimos de gênero de forma tempestiva, com a regular consulta às publicações no mural eletrônico. Por essas razões, ainda que por fundamento diverso do que consta na sentença combatida, concluo que o recurso não merece provimento, até porque, ao fim e ao cabo, pretende a recorrente ver o seu novo pedido de registro deferido, o que, à luz do que foi articulado, não é possível. Ante exposto, nego o provimento ao recurso eleitoral. Como voto? Microfone, cara. Luísa Tina Souza, com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, doutora Procuradora Regional Eleitoral, eu vou acompanhar o voto do relator. Juiz Normande Souza. Senhor presidente, eu estou com uma dúvida a respeito da consequência do DRAP, porque eu concordo que o pedido deva ser negado, o recurso, o provimento, como o relator concluiu. Até porque não teria como fazer outra eleição para ela ser candidata novamente, ser submetida aos votos. Não me parece isso possível e nem adequado. Mas, se há consequência de cair o DRAP, penso eu também que não devemos assim agir, porque o partido, corretamente ou não, até aquele momento, ele tinha a esperança de cumprir a cota. Então, eu penso que não é adequado também agora dizer, olha, não cumpre a cota, cai o DRAP, derruba todo mundo. Se tiver algum eleito ou não, tal. Eu penso que não é a solução correta. Então, eu voto negando o provimento, mas sem a consequência de violação à fraude de cota, à cota de gênero, se aquela situação antes estava adequada. Então, vendo ela como mulher candidata, atendia à cota de gênero? Se sim, ok, não vamos mexer nessa cota, entendeu? Eu penso que estava adequada, porque ninguém falou disso, não é? Ninguém questionou que ela não atendia, né? Okay. Me fiz entender? Sim, senhor presidente, me permita um esclarecimento, até que o DRAP não é objeto dos autos, tá? O objeto dos autos não está sob julgamento. Então, não cabe apreciar e aplicar essa consequência em processo de registro de candidatura. Não foi... Como vota, doutor Normandes? Então, é isso. Eu acompanho o relator e com a ressalva de que eu não vejo violação à cota de gêneros. E claro, o doutor falou que isso não estava em julgamento, mas, assim, é uma consequência que alguém há de discutir e a gente pode analisar isso no outro processo, realmente. Outro processo. Vossa Excelência acompanha, então, o relator. Ok. Juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, eminentes pares, doutora Procuradora Regional, ilustres advogados. Senhor presidente, a análise do relator foi meticulosa e fundamentada nos dispositivos da resolução do TSE 23.609, especialmente o artigo 72, que regula as hipóteses e os prazos de substituições de candidatura. Além disso, a interpretação adotada pela jurisprudência do TSE, especialmente nos precedentes mencionados no voto do relator, o recurso especial eleitoral 630 de Minas Gerais, do TSE, não há nenhuma dissonância em relação à conclusão que chegou o relator. Então, eu vou acompanhar integralmente o voto do relator, senhor presidente. Com o voto. Juiz Carlos Torque. Eu acompanho integralmente o relator e sem ressalva. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento nos termos dos votos proferidos. Excelência, o desembargador Carlos Torque suscitou uma questão em relação a
agravo, embargos de declaração no mandado de segurança, eu vou avaliar com cuidado, eu estou tirando de pauta e pedindo a inclusão na próxima sessão. Presidente. Próxima semana, melhor, Carlos. Isto. Na segunda-feira, não havendo mais processo... Presidente, é só com relação à publicação do acórdão? Sim. Acórdão 8540, publicado em sessão. É isso, Henrique? Sim, Excelência. Não provimento. Muito obrigado pela lembrança. Não havendo outros processos, declaro encerrada essa sessão e já agradecendo a presença de todos e todas e já os convocando e as convocando para a sessão da semana que vem, segunda-feira. Um abraço e até lá. Amanhã não tem, não? Oi? Amanhã não tem sessão? Amanhã temos sessão. Temos Sim. sessão. Tá certo. Então, até amanhã. Boa tarde a todos. Boa Boa tarde. Hoje foi... Não é?